Quando falamos que não cremos na doutrina da Santíssima Trindade, as pessoas que creem nesta doutrina tomam logo um susto. E o primeiro versículo que vem na mente deles para mostrar que nós estamos enganados é Mateus 28:19, o qual Jesus disse: Ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles dizem: Nossa, por que você não crê na Trindade? A Bíblia não fala no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Sim, fala, mas não fala só em Pai, Filho e Espírito Santo. Fala no Alfa, no Ômega, no lírio do vale, na estrela resplandecente da manhã, todos os títulos de Deus. Mas se tem uma coisa que a Bíblia não fala, é que este Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas. A Bíblia também não chama este versículo de Santíssima Trindade. Aliás, a palavra Santíssima Trindade você não encontra na Bíblia em nenhum dos seus versículos. O erro não está em crer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O erro está em crer que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas e que isso constitui uma Santíssima Trindade. Porque no tempo dos apóstolos, no primeiro século, eles criam e falaram sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles nunca pregaram que este Pai, Filho e Espírito Santo fossem três pessoas distintas de uma tal Santíssima Trindade. Você sabia que esse termo pessoa não existia no tempo dos apóstolos? Este termo, que significa indivíduo considerado por si mesmo, ser humano, criatura, indivíduo notável, eminente, personagem, só passou a existir no terceiro, quarto e quinto século. Uma simples pesquisa no Google mostra isto. Se você não confia em sites de unicistas, procure por fontes não religiosas, tais como esta que eu estou mostrando. Jornaljuride.com.br são sites de origens educacionais, não tendo nada a ver com unicistas e nem trinitarianos. E veja o que o site diz. Durante os séculos IV e V, tais afirmações geraram controvérsias ideológicas que tinham na sua origem o problema linguístico. E ocorreu no início da elaboração da doutrina trinitária, começo do século III. Olha o que o site está dizendo. Este site não é religioso. Que a doutrina trinitária foi elaborada no século III. As palavras prosopam e persona, na tentativa de designar aquilo que distingue os três, foram aplicadas à Trindade, no sentido de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram três somente funções, papéis ou até mesmo meros modos ou manifestações da substância divina única. Ou seja, o que o site está dizendo que até o século III os cristãos criam que Pai, Filho e Espírito Santo eram apenas três manifestações divinas e não três pessoas. No século III, eles inventaram a palavra persona ou pessoa para designar que esses três não eram mais três manifestações, mas três pessoas, três substâncias distintas. O site diz: tal tipo de entendimento
era característico de alguns teólogos do século III, chamados de modalista, tanto que fora condenado como heréticos pela Igreja, que insistiu na igualdade e na distinção das pessoas divinas. Ou seja, no século III, aqueles que criam que Pai, Filho e Espírito Santo eram três manifestações de um mesmo Deus, foram taxados pela Igreja Católica de modalistas, e a Igreja Católica criou a Santíssima Trindade e as três pessoas divinas. O que eu estou dizendo com isto? Por que estou mostrando o que este site diz? Para que você saiba que no tempo dos apóstolos, eles não criam que Pai, Filho e Espírito Santo eram três pessoas divinas. Eles criam que Pai, Filho e Espírito Santo eram três manifestações de um único Deus. Então, quando a gente diz que não cremos em três pessoas distintas da Santíssima Trindade, as pessoas dizem: nossa, você não leu Mateus 28:19, que fala no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Meu irmão, não é só Mateus 28:19 que fala no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Todo o Novo Testamento fala que Deus se manifestou como Pai, criando o mundo, como Filho, morrendo na cruz por nós, e como Espírito Santo, hoje, em nossa alma. Mas o que eu estou dizendo é que essa ideia, essa crença, esse conceito que Pai, Filho e Espírito Santo é três pessoas da Trindade, não existia nos tempos dos apóstolos. Inventaram isso no século III. A Bíblia diz que Deus é Pai porque Ele criou todas as coisas, Ele gerou todas as coisas, por isto Ele é o Pai eterno. Mas um dia este Pai, este Espírito Santo, que o Pai e o Espírito Santo é o mesmo, não existe dois espíritos, o Pai é Espírito, o Espírito Santo é Espírito. E não são dois nem duas pessoas, mas o mesmo Espírito. No ventre da Virgem formou um tabernáculo, um corpo para Ele mesmo habitar entre os homens. Este tabernáculo foi chamado de Jesus, e quando Deus, o Pai, estava nele, ele foi chamado de o Cristo. Este tabernáculo, este Jesus, este homem, esta carne humana, não era Deus. Esta carne humana, este Jesus morria, Deus não morre. Ele dormia, Deus não dorme. Ele envelhecia e ele tinha um Deus sobre ele. Ele disse: diga aos meus discípulos que eu vou para o meu Deus e vosso Deus. Esta era a prova que o Jesus humano não era Deus, pois um Deus não pode ter outro Deus. E se Jesus era Deus e o Pai é Deus, nós temos dois deuses, querendo ou não. Mas Deus, o Eterno, habitava em Jesus. Ele disse a Felipe, quando perguntou: mostra-nos o teu Pai. Ele disse: o Pai, Felipe, ele está em mim. Não existe um Deus Pai e um Deus Filho. Existe apenas um Deus Pai. Não existe nenhum versículo na Bíblia que fale em um Deus Filho. A Bíblia fala em Filho de Deus, não Deus Filho. Mas este Jesus era Deus? Sim, eu creio que era Deus. Então ele é o Deus Filho? Não, ele era o próprio Deus. Jesus, como homem, teve pai e teve mãe. Quem foi a mãe dele? Maria. Quem foi o pai dele? Deus.
Deus, o Eterno, o Espírito Santo. Mas Jesus, como Deus, não tem mãe e nem tem pai. Onde você já viu um Deus ter um pai ou uma mãe? Portanto, quando Jesus dizia, meu Pai que está no céu, ele estava falando isso do ponto de vista humano. Ele estava falando como homem. Mas como Deus, Isaías disse que ele era o Pai da eternidade. Como Deus, ele é aquele que era, que é e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso. Portanto, este velhinho de barba branca aí, ao lado de Jesus, que os católicos dizem que é Deus, é uma mentira. A Bíblia diz que Deus é Espírito, não é um velhinho. E mais, para vocês dualistas, não existe Filho eterno de Deus. A manifestação de Filho de Deus começou quando Maria ficou grávida e terminou quando Jesus morreu na cruz. Ele ressuscitou como aquele que esteve morto, mas agora está vivo pelo século dos séculos. Então, Deus é Pai? Sim. Deus é Filho? Sim. Deus é Espírito Santo? Sim. Deus é Alfa? Sim. Deus é Ômega? Sim. Deus é Lírio do Vale? Sim. Mas Deus não é 3 pessoas, nem 10, nem 20 pessoas. É um Deus que é muita coisa ao mesmo tempo. Deus é Jesus Cristo. Deus é o Espírito Santo em nós. Portanto, a doutrina da Santíssima Trindade, a ideia que Pai, Filho e Espírito Santo é 3 pessoas distintas, é um engodo, uma mentira, que começou no século 3, 4 e 5. Louvado seja o Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, e diga não às 3 pessoas da Trindade.